Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje a gente tem um convidado especial, nosso querido advogado Rafael Caran, em especial hoje, Dia do Advogado. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. Queria também agradecer a oportunidade, dar parabéns também para todos os advogados, meus colegas, enfim, que hoje é o Dia do Advogado, né? Semana passada tivemos aí a Cidade da Advocacia, muitas palestras, muitos conhecimentos trocados, e aí hoje nós vamos falar um pouquinho mais da qualidade de vida, né? Saúde. E já deixando aqui, né, o depoimento de como é importante a profissão de vocês para a sociedade. A gente precisa muito e cada vez mais. Mas a gente já vai conversar sobre tudo isso agora, daqui um pouquinho, tá, Rafael? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os nossos apoiadores. A gente está com o ICF, que é a construtora de Guaíba. É uma construtora que está fazendo uma revolução na construção civil. Sobretudo, eles estão com a possibilidade de fazer trabalhos com as mulheres. Aliás, a primeira turma se formou agora, há poucos dias atrás, somente de mulheres na construção civil fazendo as suas casas e já tendo a possibilidade de transformar isso num trabalho profissional, construindo as casas de outras pessoas. Então, essa construtora sim está transformando sonhos em realidade. E se você quiser mais informações, entra lá no Instagram, @ICF Construtora de Guaíba, ou pelo telefone 51 99 71 63 677, ICF Construtora Guaíba. Temos também Movicine, que é aquele cinema que está no Lindóia Shopping, o novo cinema no Lindóia Shopping. Está com programações incríveis, muitas programações, muitos filmes legais. E se você quiser saber mais informações sobre essa programação, entra lá no site www.moviecine.com.br, no Lindóia Shopping. Temos também a cooperativa Paulo Freire, que está atuando desde 2014 e eles fazem a coleta e destino correto dos eletroeletrônicos. Sabe aquele eletroeletrônico que estraga ou que ficou em desuso e que tu não tá querendo mais e que tu vai jogando lá no cantinho e tu não sabe aonde colocar? Vai chegar um momento que tu tem que descartar. Então, descarta através da cooperativa Paulo Freire, que está aí no mercado há muito tempo. E agora eles estão com parceria com a Green Energy, que é a energia através da energia solar. Então, quando tu faz essa parceria, tu ganha um desconto de até 20% na tua conta de luz e ainda contribui para um planeta mais saudável, um planeta melhor. E aí, se tu quiser entrar em contato e fazer essa parceria com a cooperativa Paulo Freire, é pelo telefone 51 984 85 6773 ou através do Instagram coop.paulofreire. Entra lá e chama a cooperativa e descarte teus eletrônicos. Que prazer te ter aqui de novo, Rafael. Tu que é advogado, tem muitas coisas para a gente conversar hoje, mas gostaria de saber qual é a tua área de atuação, né? O que tu tem feito aí. Vamos falar sobre esse assunto de hoje, que é bem instigante, né? Vamos lá, então. Muito obrigado pela oportunidade, Annelise. Estamos aqui de novo, né, para falar sobre saúde. Eu sou advogado trabalhista, trabalho bastante na área da saúde, né, em hospitais, clínicas, enfim. Faço parte da comissão das Direito à Saúde da OAB-RS. Faço também alguns trabalhos em instituições voluntárias. Também acompanho bastante hoje o interesse no bem-estar social e na qualidade da saúde da população em geral. E já aproveitando, Rafael, quero te parabenizar pelo dia de hoje, Dia do Advogado, e parabenizar também todos os advogados, inclusive a Cássia Gasparini Paixão, que também faz parte desse podcast. Hoje não está conosco, mas está de coração. E todos os advogados, inclusive a minha advogada, que é a Caroline. Então, todos aí que trabalham dentro da área do direito, que são
que são pessoas muito importantes para nossa sociedade, né? Mas, Rafael, quero saber um pouquinho como é que é esse trabalho que tu fazes. Tu junta a área trabalhista, mas também tem a área da saúde. E hoje a gente cada vez mais está precisando desse olhar, né? Sobretudo, como tu trabalha na área trabalhista, a gente sabe que tem uma questão aí muito forte acontecendo e cada vez mais não tem como fugir disso, que é sobre a NR1, né? E a expansão que houve dentro da NR1 para os riscos psicossociais. Então, fala um pouquinho desse trabalho. Eu sei que tu trouxe uma outra estatística para nós aí, da questão da qualidade de vida dos milionários, né? Mas acho que tem muito pano para manga aí. Sim, exatamente, Annelise. A gente tem pesquisado bastante, né? Tanto no grupo na comissão da OAB, Direito à Saúde, essa qualidade, a busca da qualidade de vida para as pessoas que buscam, né? Melhorar o seu dia a dia e também evitar doenças psíquicas hoje, né? Como a gente havia falado da NR1, hoje até o governo, enfim, está preocupado pelos afastamentos, justamente pelo aumento dos afastamentos, né? Por doenças psíquicas, né? Que antes não havia essa preocupação tão efetiva, né? Dos órgãos de controle social. Então, hoje... o direito do trabalho hoje está muito ligado a essa parte de qualidade de vida e também relacionado a questões de sanidade mental, né? Qualidade de vida e saúde mental, e não só em qualidade de saúde física, né? Como antigamente se preocupava muito, né? As questões de Lehrer-Dort, né? Que é a lesão por esforço repetitivo, enfim, que era a maior preocupação antes na área do trabalho. E hoje, essa é a parte da ergonometria, né? Isso, aí acabava que se preocupava muito com o estado que as pessoas estavam fisicamente, né? Trabalhavam de forma correta, não tinham lesões físicas. Mas hoje está se preocupando muito mais com as lesões psíquicas, né? Com as partes que ficam invisíveis, né? A olho nu. Baixo rendimento, muitas vezes era encarado como preguiça e, na verdade, não se verificava o excesso, né, de questões psicológicas e mentais, o excesso de metas, enfim, questões que antes não se verificavam. Cobranças excessivas. E hoje, como está muito dinâmico o trabalho, né, o trabalho, ele não está mais tão físico e sim mais, né, numa questão mais evoluída, em tese, não sei se evoluída ou involuída, né? Mas enfim, antigamente se trabalhava 8 horas e simplesmente se desligava do trabalho, porque o trabalho desligava mesmo, né? Desligava fisicamente, né? Desligava as luzes, desligava as fábricas e se ia para casa, né? Vivia com a família e ter um convívio social. Hoje não, hoje a gente trabalha muito, né, remotamente, muitas vezes, computadores, celulares, né? Redes sociais, grupos de WhatsApp. Então, as pessoas acabam não se desligando mais do trabalho, né? Que é o direito, inclusive, já se fala bastante, há bastante tempo, do direito à desconexão do trabalho. Então, hoje a gente vem atuando bastante nessa parte, né? De afastamentos psíquicos, né? Verificando justamente o que pode acontecer de penalidades para as empresas, né? Enfim, de afastamentos. E a gente está buscando também entender esse movimento do trabalho, né? Eu tenho pesquisado bastante esse movimento da forma de trabalho e como as pessoas estão buscando um bem-estar social que antes tinham, né? Talvez uns 20, 30 anos atrás. E estão buscando novamente esse convívio, né? Esse convívio social e familiar, retornando, né, à origem que era das 8 horas, 9 horas, enfim, e também trabalhos em home office, né? Eu estava pesquisando bastante sobre trabalho em home office e as pessoas declararam estar mais felizes trabalhando em home office, né? Existem algumas pesquisas, né? Apesar de algumas empresas entenderem que há alguma dispersão, eu acredito que a pandemia acelerou muito e a gente acabou não regularizando exatamente, meio que obrigou as pessoas a trabalhar em home office e as pessoas se adaptaram como conseguiram. Muitas pessoas se adaptaram bem, né, outras nem tanto,
mas eu acredito que passando uma régua assim, né, da pandemia para cá, as pessoas que se adaptaram falaram que estão mais felizes trabalhando dessa forma home office, enfim, por se adaptarem durante aí agora a pandemia, 19, 25 anos já, né, nessa função toda. Exato. Tu trouxe uma coisa muito importante, assim, como as pessoas vão mudando seus hábitos diante de situações que vão acontecendo e que não estão no controle delas. Por exemplo, a pandemia. Então, a pandemia veio para mostrar muita coisa que a gente não tinha noção que era possível. Então, praticamente quase todas as empresas tinham essa coisa de trabalhar dentro do escritório, dentro da sua empresa. Claro que alguns trabalhadores, como engenheiros que vão até a obra, e arquitetos e outros, né? Tinham mais essa flexibilidade, mas a grande maioria dentro de um escritório, de um local fechado. Uhum. E aí, quando veio a pandemia, tipo, o que nós vamos fazer? Bom, vamos tentar. E aí, claro, como tu disse, as pessoas foram vendo como é que era possível. Muitos não tinham um espaço reservado, mas foram se adequando. Sim. E na medida que foram se adequando, elas também foram percebendo que não é tão ruim. Uhum. Porque tu tá trabalhando dentro da tua casa, tu tem a flexibilidade, inclusive, do horário, no sentido assim, ó, se antes tu tinha que te acordar às 6 para estar às 8 no trabalho, agora tu poderia te acordar um pouquinho mais, tomar teu café, fazer alguma coisa ou outra e sentar para trabalhar. Uhum. E não necessariamente tu tem que estar todo enfaixotado, né? Não, e a qualidade do sono também. A qualidade do sono, exato. Então, eu acho que isso foi bem interessante. Mas também vieram outras coisas, né? Que tu tem que te adaptar na questão que tá todo mundo dentro do mesmo espaço. Então, tu também tem que respeitar o espaço do outro. Mas eu vejo por mim que hoje eu trabalho muito mais online. Meu trabalho era, tipo, antes 95% presencial. E com o tempo foi se adaptando e hoje eu estou, digamos que 80% online. E estou migrando para me tornar 95% online. Então, isso dá uma certa flexibilidade, tem qualidade de vida, mas também tem uma adaptação que precisa ser feita aí, né? Então, eu acredito que tem os dois lados, mas é possível ter, sim, um bem-estar e uma tranquilidade para a gente poder fazer isso. É possível, né? Sim. Eu tava pegando um pouco esse gancho, né? Eu tava vendo algumas questões, né? Eu gosto de pessoas que pensam diferente de mim, né? Para poder acrescentar, porque todos que pensam igual acabam não acrescentando em nada, né? Então, eu vejo pessoas que gostam, né, de trabalhar fisicamente, né? Trabalhar no local físico. E realmente tem algumas questões que fazem total sentido. Por exemplo, reuniões online, tá? Reuniões online, tu acaba... Se tiver 10 pessoas, né? Que é uma reunião que dá para fazer 10 pessoas. A tecnologia ainda não avançou no sentido de mais de uma pessoa poder falar ao mesmo tempo, né? Reuniões online, só uma pessoa fala por vez. Não existe as conversas paralelas que tem no ao vivo, né? Tu juntar 10 pessoas, alguns estão falando sobre um assunto e outros estão falando sobre outro e podem ter essa troca instantânea e como é que eu vou dizer, no mesmo momento, né? As ferramentas hoje de internet eu vejo que elas fazem bastante... elas fazem uma centralização no locutor, tá? O locutor acaba falando e aí a IA, a inteligência artificial, ela acaba transmitindo somente a voz do locutor. Quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, ele trava, né? Porque ele dá prioridade à voz humana, né? Isola todos os ruídos que tem externos, né? Mas ele acaba que não consegue duas pessoas falarem ao mesmo tempo, né? Duas pessoas não conseguem fazer conversas paralelas e também não há como tu conseguir ouvir duas pessoas ao mesmo tempo, como acontece muitas vezes no ao vivo. Então, a troca ainda está evoluindo, né? Está num processo de evolução. Está num processo de evolução. Ela sintetiza mais uma reunião, mas também não há muita troca que tinha antigamente. Então, esse é um dos pontos, né, mais críticos, assim, que a inteligência artificial ainda não conseguiu dar conta,
né, dessa situação. Acredito que em breve poderá ter, né, enfim, conseguir 2 pessoas falarem e tu conseguir captar esse áudio de 2 pessoas falando ao mesmo tempo e não neutralizar um com o outro. E também dar prioridades às falas. De repente, uma fala mais alta, uma fala mais baixa, porque seria o locutor principal numa palestra, por exemplo, e pessoas que estão uma do lado da outra conversando. Sim. Né? Pode acontecer Se isso acontecesse automaticamente, seria legal, que nem no presencial, né? Tu conseguir trocar o áudio para a pessoa que está ali, né, querendo falar alguma coisa contigo, e tu continuar escutando a pessoa que está no online. Agora, na semana eu até dar um abraço para meus colegas lá da Comissão do Direito da Saúde, da OBRS, né? Em nome da presidente Mariana, né? Dar o parabéns também para os advogados, né, meus colegas. E também falar sobre teve a cidade da advocacia, né? A Semana do Advogado, que a gente acabou participando, fazendo várias palestras, e o principal tema mesmo da área de saúde foi a inteligência artificial na saúde, né? Então, essas questões de dados, muitos dados, assim, de pessoas, né? Foi um tema bem debatido, né? Vazamento de dados, enfim, dados sensíveis de pessoas. Mas aí, voltando à situação aí da qualidade de vida, né? A gente também estudou bastante essas questões mais psicológicas, né, da saúde, né, os burnouts, enfim, todos esses temas que vêm sendo, como é que eu vou dizer? Citados, né? Eu não digo citar, eu acho que estão sendo enxergados, né, porque antes não eram. Resolveram se fazer mais pesquisa sobre isso, né, e os afastamentos, às vezes, do trabalho muito nessas questões, né, mais de saúde mental. Então, até esse tema aí que chegou a falar dos milionários, né? Enfim, foi uma pesquisa recente que me chamou bastante atenção, do deslocamento de pessoas no mundo. Eu gosto bastante de estudar imigração, né? Migração e imigração, porque eu sou italiano, né? Tenho dupla cidadania, sou descendente de italiano, minha mãe nasceu na Itália, meu avô veio para o Brasil com 45 anos, em 1950, e veio ele primeiro, né? Depois veio a família, mandou trazer a família, e depois vieram morar realmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre. Então, eu tenho muito interesse nessa migração e imigração, né? De pessoas. Eu queria saber por que os povos muitas vezes se deslocam, né? De regiões para buscar uma melhor questão social, saúde, enfim, bem-estar social. Porque realmente o meu avô saiu lá da Itália, um país que hoje, né, se tu pensar, a Itália é muito melhor que o Brasil, assim, em questões de saúde, enfim, de todos os... De qualidade. De qualidade de vida, E aí veio para o Brasil, né, um país novo, que não tinha muita população, enfim, né. A gente até vê da época, né, 1950, eu acredito que o Brasil tinha o quê? 60 milhões de habitantes, hoje está com 220 milhões. Tinha muito mercado de trabalho, muita promessa, né, de qualidade de vida, de mercado de trabalho para todo mundo, né, enfim, o governo brasileiro, em tese, ofereceu muitas questões benéficas para que as pessoas pudessem vir para o Brasil. Então, meu avô veio, né, trouxe a família, e aí, então, fizeram residência aqui em Porto Alegre. E aí hoje eu estudo bastante essa questão das imigrações. Então, por que os povos às vezes se mudam, né? E eu cheguei a um dado aí bem interessante da questão dos milionários, né? Se puder botar aqui na tela para a gente ver o gráfico. O deslocamento de milionários pelo mundo, né? Em 2025. Eu achei bem interessante aqui que o United Kingdom ali, né, que é a Inglaterra, né, Inglaterra e a China estão perdendo muitos milionários, né, para países que em tese têm mais qualidade de vida. Que me chamou muita atenção a Itália em terceiro lugar, né, primeiro os Emirados Árabes, né, a questão de segurança, enfim, de riqueza, todos os serviços possíveis, né, de qualidade. Depois os Estados Unidos ganhando muita gente, né? E a Itália em terceiro lugar. Itália e Suíça, né? 2 países bonitos. Sim. Né? Ali no primeiro, provavelmente Emirados Árabes deve estar Ali tá falando em baixas taxas, né? Baixos impostos. Eu né? acho que os impostos são bem atrativos, né? Não só pela questão
que é um lugar glamouroso, bonito Isso, e tal, mas também pela questão dos impostos e provavelmente a questão de segurança Sim, mesmo, né? segurança ali fala em elevado estilo de vida, né? Ofertas de residências, né? E elevado estilo de vida ofertado pelo governo. Então, uma qualidade de vida, né? Já vê uma elevada qualidade de vida para quem for para lá. E aí se fala em migração de famílias, né? Não, os milionários estão mudando de residência, não de investimento em si. Eles estão mudando para um local, que nem eu tinha lhe mandado ali uma frase, né? Primeiro a gente manda o dinheiro, né? Depois a gente manda a família e depois a gente vai embora. Então, esses os milionários Depois é o pensamento dele. Depois a gente se manda. Então, é mais ou menos isso, ó. Né, o Reino Unido está perdendo muita gente, né? A questão da moeda também, que eles acabaram saindo da União Europeia. A China está saindo muito, né? China e Índia, né? Porque Sim. é o contrário do crescimento populacional, se tu pensar, né? A China, Índia, é metade da população mundial. E os milionários de lá, da China e da Índia, estão saindo de lá e migrando para países de melhor qualidade de saúde, de bem-estar, enfim, levando as suas famílias para lá. E aí, o que é esse sistema de migração é muito interessante, porque eles não levam as empresas deles, enfim, as empresas podem continuar em qualquer lugar no mundo, mas eles levam a família para morar, né? Eles vão morar lá e a família vai morar lá. Então, pouco importa se o trabalho deles é lá ou não, mas o que parece ser que eles levam o dinheiro para lá também para investir lá. Então, o dinheiro vem desses outros países de baixa qualidade, né, de vida, e aí ele leva toda a família dele para lá, ele não fica no local onde, né, tá girando a riqueza. Pois é, e isso é uma coisa, tem que se pensar muito, refletir sobre isso, né, Rafael, porque o lugar onde tu ganha o teu dinheiro não é o lugar onde tu vai gastar o teu dinheiro. Exatamente. Né? Não é o lugar onde tu vai deixar a tua família, porque tu entende que ali não é um lugar adequado. Não é adequado nem seguro. Não tem segurança e não tem qualidade para tua família. E isso é uma coisa que tem que ser pensada mundialmente. Por quê? Porque se tu produz num lugar, o ideal seria que tu conseguisse ficar ali, ter essa segurança, essa qualidade de vida. Perto do trabalho, né? Perto do trabalho, exatamente. E outra, ofertando... Porque a partir do momento que tu... Me corrige se eu estiver errada, né? A partir do momento que tu investe num outro lugar, esse investimento está indo para empresas daquele local, onde aquela empresa ela está ofertando trabalho para outras pessoas. Exatamente. E aí tu não está ofertando trabalho para... Tu oferta trabalho para onde tu está ganhando, mas... Tu poderia fazer as duas coisas no mesmo país, no mesmo local. E eu dei uma pesquisada mais ampla aí nessa questão de números. E os investimentos dos milionários nesses outros países é justamente um misto do que eles fazem nos países que eles estão saindo. Então, eles investem em outras situações, como nos casos dos Emirados Árabes em turismo e outras situações que não sejam o principal fator, né, naquela indústria mais pesada, né? Então, investem realmente em qualidade de vida, tanto para a família deles como para a população em geral. Então, tu quer que a cidade que tu mora seja boa. Então, tu investe na cidade que tu mora. E é bem interessante porque é um sistema de, parece, proteção até, mas tem países que já enxergaram essa situação e estão criando ambientes para que essas pessoas vão para lá. O Canadá sempre foi um país que sempre deu essa abertura, mas o que acontece lá no Canadá, pela questão do frio, né? Exatamente, eu acho que 10 meses de frio, as pessoas não vão, porque eu acho que a qualidade de vida realmente no frio é um pouco menor, né? Mas a Itália, por exemplo, tem uma parte bem... parece bastante bem subtropical, assim, tem uma parte bem calor, tem praias, enfim, tem bastante diferença entre uma cidade e outra, né, do sul para o norte, né, eu sou mais do sul, né, minha família toda é do sul, ali é uma parte mais quente, mas os Estados Unidos em si tem todas as formas, né, que tu pensar de clima, enfim, e os Emirados Árabes também, a mesma coisa, praia, enfim, perto do oceano. Tô reflexiva aqui, e até meio preocupada também. Ou eu não estou enxergando, porque não tem investimento no Brasil. O Brasil tá com fuga ali, ó.
fuga de 1,2. Tá em 1, 2, 3, 4, 5, sexto. Sim, tem sexto de pessoas fuga. saindo, mas não tem investimento ali Milionários em cima. saindo. Não estão chegando ninguém. É isso que eu tô pensando. Só saindo. Então, só saindo, daqui um pouquinho, nosso país vai ficar cada vez mais pobre. Isso. Esse é o problema. E sem qualidade, O né? incentivo é para manter o custo daqui, né? Para manter o custo, ou eles estão verificando que não há possibilidade a curto prazo, né? A curto e médio prazo desse desenvolvimento. Mas tem bastante, me chamou a atenção muitos países pequenos ali, ó. Tem Ilha de Malta, a Costa Rica, que é um país aqui, né? Panamá tem porque é o canal do Panamá, né? Mas tem bastante países bem pequenos, ó, Montenegro ali, né? A Holanda sempre foi um país mais próspero, né? Mais de qualidade de vida. Mas a Itália cresceu bastante, até para ocupar o 3º lugar, né? Então, achei bem interessante essa posição da Itália em 3º lugar, muito acima aí de outros países, né? Portugal, Grécia, Canadá. Interessante também que do 2º para o 3º tem quase o dobro ali, né? Os Emirados Árabes estão crescendo absurdamente. Na verdade, é o dobro. Não, é que eles se deram conta que o petróleo ele é finito, né? Então, recursos naturais acabam sendo finitos, então eles estão criando um paraíso lá de turismo, né? Criando a própria cidade, criando outros atrativos justamente para a qualidade de vida das pessoas irem morar lá. E os milionários indo morar lá diversifica muito a parte de comércio, de serviços, enfim, tem tudo. Vai acabar sendo um país que tem tudo o que se precisa, né? De qualidade de vida, Eu acho bem interessante, numa próxima vez, se possível, a gente dar uma esmiuçada nisso. O que realmente lá acontece, principalmente nesses 4 primeiros aí que estão recebendo mais esses investimentos dos milionários. O que eles estão buscando, né? Exatamente. Estão saindo de X e indo para Y e eles estão buscando o que lá tem que, tipo, brilhou os olhos e nós vamos para lá. Porque ninguém vai de uma hora para outra sem pesquisar, né? Sim, sem pesquisar o que aquilo ali vai te trazer de benefício, tanto a nível, assim, de impostos, quanto tu morar, quanto a questão da saúde, o desenvolvimento, o que tu recebe ali de recursos daqui um pouco, né? Porque tem países que, tipo, se tu vir pra cá, tu tem desconto, ou tu não vai pagar imposto por tanto tempo. Sim. Então... o que parece é isso, né? É a certeza, né, de programas sólidos, né, a longo prazo, né? Ali fala em baixas taxas impostos baixos, né, para investimento, para quem vai investir, e também uma segurança jurídica, né? Porque se fala muito aqui no Brasil essa insegurança tributária, insegurança jurídica. Como eu lido com o direito trabalhista, se vê muito, não se sabe exatamente quanto que se gasta com o empregado, né? Se eu fizer dessa forma, eu não sei se tá certo ou se não tá. As incertezas, né, acabam que o empresário segura muito para investimento. Ele não tem segurança no investimento. Então, acaba, muitas vezes, se surpreendendo com um tipo de cobrança de alguma taxa, de algum imposto que nem sabia que estava lá no começo. E aí, já fazendo um link, claro que tu vai continuar aqui, mas isso é uma coisa que a gente vai falar em seguida. Isso tudo dá uma grande brecha para essa questão da NR1, porque tem muitas empresas, eu tenho falado, estou desenvolvendo um trabalho dos riscos psicossociais para trabalhar dentro das empresas, e eu vejo que muitas empresas, Rafael, elas estão meio que, tipo assim, na inércia, elas não sabem exatamente como as coisas vão se proceder, elas estão realmente, principalmente as empresas pequenas. Sim. As grandes conseguem ter As grandes já tem uma estrutura, já tem um RH formado, já tem tudo mais ou menos bem adequado. Ou troca, como vai acontecer agora com a Taurus, eu estava vendo ali a empresa Taurus de armas. Tá indo simplesmente troca de lugar. Exato. E aí vai acontecer bem isso que tu falou. Porque, na verdade, os donos vão para lá. Leva a família. E talvez alguma parte fique aqui. Sim. E aí, mas lá eles vão ter descontos nos impostos, ou não vão ter impostos, enfim, alguma coisa está sendo sinalizada. Mas é claro também, a gente tem que ser muito realista.
Isso não foi decidido agora, de 30 dias para cá. Não. Isso já vem sendo conversado, trabalhado e estudado. Então, Annelise, aqui tem um outro gráfico, né, que mostra também mais elaborado a migração, né? Dá para ver aquela bola vermelha ali bem grande na parte da China, né, e Índia, como a gente havia falado, né, e a crescente bastante aqui na linha do Equador, aqui da Europa, né, enfim, Estados Unidos ali, Itália, Portugal, Suíça e Grécia. Se tu pensar bem, são países, Portugal, Itália e Grécia são países mais litorâneos, né, que tem uma qualidade de vida, dizem que perto do litoral a qualidade de vida aumenta. E também eu gostaria até de fazer um link aí com um documentário que eu acabei vendo, aí tem disponível no Netflix, sobre os centenários, né? São pessoas que passam de 100 anos. E aí tem uma reportagem de um estudioso aí que buscou todos os centenários no mundo, né? Para tentar entender por que essas pessoas passam de 100 anos assim com uma facilidade, sem fazer um esforço específico. Porque hoje eu tenho visto que falando em milionários, os milionários hoje estão buscando alternativas tecnológicas para poder fazer com que se prolongue a vida, né, por mais tempo, buscando aquelas câmaras hiperbáricas, enfim, de oxigenação para curar, ficar 1 hora na câmara, banhos de luz vermelha, de infravermelho, enfim, várias situações tecnológicas, que a tecnologia, né, que em tese essa população centenária não faz, né? Então foi se buscar muitos centenários e verificou-se alguns hábitos bem comuns, assim, né, principalmente na alimentação. Né, a alimentação dessas pessoas, elas são às vezes muito rica em carboidratos, né, como é o caso da Itália ali, né, uma região da Itália, da Sicília, né, e eles têm uma dieta rica em carboidrato, mas um carboidrato natural, que é um pão de fermentação natural, alguns vegetais colhidos, né, no próprio quintal da casa, muitas questões sociais, né, ambientes sociais que eles conversam muito em praças, né, tu vê, né, muito na Itália os senhores de idade sentados conversando, né, em praças, em restaurantes, em cadeiras na rua, pegando sol em mim muitas vezes e caminhando muito, né, no caso da Itália ali me chamou mais a atenção, eles andando muito em lombas, né? Cidades montanhosas, indo visitar os amigos, enfim, caminhando, subindo lombas, né? E uma coisa vai levando a outra, porque a partir do momento que tu tem uma consciência de que tu precisa te alimentar melhor e fazer uma alimentação mais natural, fazer um exercício físico, que são as caminhadas, tu optar, em vez de tu estar pegando um carro, uma bicicleta, mas a bicicleta também é algo interessante, mas tu fazer alguns percursos a pé é uma consciência. Sim. Realmente é uma consciência, né? E isso é qualidade de vida. Exato. Isso vai refletir no teu sono, vai refletir no teu humor, vai refletir em muitas coisas. Sim. Não, e situações que tu possa fazer também de forma rotineira, enfim, né? Com cuidados diários, né? Enfim, eu vejo ali na questão Japão é uma cidade que tem muitas pessoas magras, baixíssima obesidade, né? Quase que não existe, né? Não se vende medicamentos para obesidade, nem colesterol alto no Japão. Por uma questão cultural, eles se alimentam bem, caminham bastante, né? Utilizam um pouco os veículos particulares, usam bastante metrô, trens, né? Viajam bastante. Em tese, o Japão era para ser um país que não poderia se viver, né? Porque ele tem terremoto, tem vulcão, tem maremoto, tem tsunami, enfim. Em tese, é uma ilha, né, com 140 milhões de habitantes que, em tese, não poderiam conseguir se viver, né? Não é um ambiente apropriado para isso, mas eles acabaram, ao longo do tempo, conseguindo se desvencilhar isso com uma organização, né, tanto alimentar como de convívio social, né? De fazer a cidade andar mesmo com todas as adversidades. E também em alguns lugares mostra muito algumas guerras, né? Que não tiveram acesso a alimentos externos, né? Acabaram fazendo os próprios alimentos e aí isso acabou contribuindo também, né? Tu tá mais perto do teu alimento, né? O alimento com menos
intermediários, né? E mostra muito o cuidado nessa cidade da Itália. Não tem asilos, não tem casas de idosos, não tem lugar nenhum, porque a comunidade cuida dos idosos, das suas famílias, dos seus vizinhos, e é bem interessante. Isso acaba fazendo com que a longevidade aumente, né, para cima de 100 anos. Ou seja, a velhice vem chegando, mas com qualidade, com saúde também. Ela não é o fim da vida, em sim uma... E se torna muito mais fácil tu ter uma pessoa em casa mais velha, mas que não precise desses cuidados, muitas vezes, que às vezes as pessoas não têm como fazer isso, trabalhar fora e ainda cuidar, né? Dar uma qualidade para esses voos, né? Exato, a qualidade de saúde, enfim, né? Aí mostra bastante um dado dos Estados Unidos. Tem uma cidade também nos Estados Unidos que tem esses centenários, mas a diferença para outros países é que nos outros países, homens e mulheres passam de 100 anos, 1 para 1, assim, continuadamente. E nos Estados Unidos, geralmente as mulheres, 5 mulheres para cada um homem centenário, né? Então tem também essa diferença entre homens e mulheres, né? Mas nos outros países é mais ou menos 1 para 1. É o engraçado que ele foi no cemitério ver, né, as pessoas, né, muitos centenários no cemitério, né, somando as datas de nascimento e morte. E muitos casais, assim, casais com mais de 100 anos. Então, é bem interessante essa pesquisa aí, quem tiver. São as zonas azuis que ele mapeou no mundo inteiro. Documentário. É um documentário Netflix, bem interessante de se entender um pouco mais sobre o corpo humano e a qualidade de vida do ser humano, né? Nada muito extravagante, assim, né? Não tem muitas vidas pensar com muito dinheiro, né? Às vezes, vidas bem simples até, né? Em comunidade, em cidades com boa qualidade de vida, justamente por isso, né? Geralmente são 4 fatores que ele analisa. Então, é mais ou menos isso. Para a qualidade de vida, né? Tem bastante, né, questões. Essa da Itália aí eu tenho adotado, né? Tu sabe, o nosso escritório lá fica no 16º andar. Muitas vezes eu tenho subido de escada, né? 16 andares, acho que ninguém sabe aí do escritório. Mas eu tenho subido mais ou menos uma vez por dia, né? 16 andares de escada, e é impressionante a diferença, assim. Tu fica mais, né, mais disposto. As pernas mais fortes. Fica mais disposto muitas vezes a fazer qualquer outro tipo de atividade, né? Acaba que tu fica já tranquilo, né? Não sei se o corpo se adapta, enfim, a esse tipo de sustentação do próprio corpo, né? Eu acho interessante. O próprio cérebro, ele vai acostumando, já sabe, bom, tu vai subir, então Sim, não tem desculpa, né? Não tem desculpa, não tem briga interna. Então eu tenho bastante estudado nessas questões de saúde, né? Do FAS, tem alguns livros aí interessantes, né? Que é o Sem Esforço, que eu tenho lido agora, que é sobre isso, tornar as coisas fáceis, né? Tornar as coisas da vida, do diário da vida fácil. Então é mais ou menos isso. Você está pensando por que as coisas conquistadas com suor são as mais valiosas, né? Então a gente não precisa sofrer para muitas vezes conseguir uma coisa e ser grato por isso. Mas enfim, as coisas que são fáceis são... Isso é uma cultural, né? É cultural, enfim, que nem dizem moça de vida fácil, né? Porque fácil não é fácil, né? Porque é fácil, então é desvalorizado, né? Muitas coisas que às vezes tu cria, né? Tu estudou para isso e passam a ser fáceis para ti, justamente porque tu fez chegar a ser fácil. Criou um hábito, né? Para se tornar fácil, e não para ser difícil. Tu tá fazendo uma evolução para as coisas não serem mais difíceis para ti e serem mais fáceis. Então essa é a cultura e a gente acaba levando, né, dos ancestrais e tal. A gente tem que ter uma quebra de paradigma para a gente entender que nem tudo conquistado com muito suor é benéfico. Às vezes pode ter muito suor, pode ter tirado um pedaço da tua vida, né? E aí entra uma questão de crença limitante, né? A gente vem de uma cultura de que tem que batalhar muito para ter dinheiro, tem que batalhar muito para ter uma vida boa. Então, mas tu é uma guerreira, tu é um guerreiro. Não, né? São palavras que tu vai falando e decretando aquilo que tu tem que guerrear sempre para poder ter uma coisa boa na tua vida. As coisas tu não é merecedor, né? De alguma coisa sem ser um mega esforço absurdo de um pedaço da tua vida sendo desperdiçado. Então, muitas vezes tem isso, né? Hoje em dia,
não se tá mais tanto glamourizando 12 horas de trabalho como se fazia antes, né? Então, se verifica muito, eu sigo muito as questões mais do centro do país, né, de São Paulo, a glamourização do excesso de trabalho, né? Então, não é bem isso, né? A glamourização hoje tá tu ter tempo para curtir o que o trabalho te fornece, né? Que é uma qualidade, né? Tu tá buscando a qualidade de vida e não a qualidade de vida por excesso de trabalho, né? Tu tá buscando um momento para isso. Mas isso que tu tá falando me faz pensar também aqui a questão do Rio Grande do Sul, né? Porque a gente vem de uma cultura de lavoura, de cuidar dos animais. Então, tudo era muito... vamos pra roça. Isso. E o que era a roça? As pessoas ali... Força física. Força física. Então, tudo aquilo que... Não vamos longe. Com essa questão do trabalhar em casa, quantas pessoas pensavam lá no início que tu tá em casa, tu não tá trabalhando? Então tu não tá trabalhando. Exato. E ainda tem algumas pessoas que pensam assim. E tem essa dificuldade de, preferem, porque uma pessoa que tá trabalhando em casa, uma empresa que hoje, né, possibilita fazer o trabalho na sua casa, ela deixa de ter alguns custos. Ela deixa de pagar uma conta de luz mais alta, ela não tem o custo, um material de limpeza, com o funcionário que vai estar limpando sempre. Exato. E outras coisas. Às vezes ela prefere ter isso do que estar sob o olhar dela, vendo que a pessoa está ali. Às vezes a pessoa está ali, mas não necessariamente ela esteja produzindo tudo que teria que produzir. Exato. Fazer a hora esperando às 18 horas, que nem antes. Exato. Esperando às 18 horas para bater o cartão e ir embora. Então, né, muitas vezes a pessoa só tá esperando mesmo. Então, que a gente tem visto aí uma mudança muito drástica, né, nessa situação de trabalho, né, principalmente com as inteligências artificiais hoje, né, em computadores, enfim. Então, a gente tem que cuidar bastante a parte realmente agora de saúde mental, né, porque a parte de horário de trabalho, local de trabalho, parece estar sendo um pouco posta mais em segundo plano, né? Não é esse o fator principal hoje. Tu não pode exigir que as pessoas trabalhem 8 horas sentadas numa cadeira, né? Quando elas poderiam estar levando um filho no colégio, tendo uma qualidade de vida melhor, né? E também utilizar de ferramentas, né? Hoje, uma ferramenta de assessoria, né? Seria uma inteligência artificial, ele tem que se verificar ela como assessoria, né? Fazer uma coisa que levava 1 hora, levar 15 minutos, 15, 20 minutos, né? Redução de horário também, né? De tarefas, né? Não ter o menor esforço, né? Fazer com que esse esforço que era jogado fora, esse tempo que era jogado fora, né? Fazendo alguma tarefa, seja feito em menor tempo. E não quer dizer que isso seja um menor esforço e uma coisa mais fácil, né? Porque fácil não é valorizado. Então, de repente, é nesse sentido que a gente vai ter que pensar nos próximos anos, porque a tecnologia da inteligência artificial vai aumentar bastante, né? Vai ter muitas tarefas que vai aprender a fazer, né? A inteligência artificial regenerativa, que ela aprende contigo mesmo. Então, é uma mudança de paradigma mesmo, né? É uma mudança de mentalidade, nova. A gente buscar mais a qualidade de vida mesmo, né, do trabalhador, e o trabalhador feliz e satisfeito trabalha melhor e com mais qualidade. Isso não quer dizer que não tem excelência no trabalho. Não, né? bem pelo contrário. Tem que ter cada vez mais excelência, mas juntar as duas coisas. Não achar que o fácil não é valorizado. O fácil pode ser mais rápido e tu tem um bom trabalho. Sim. Porque às vezes as pessoas têm muito isso, né? Mas então eu paguei X e a pessoa ficou lá, trabalhou 15 minutos. Tá, mas solucionou o teu problema? Tu queria que tu pagasse esse X e a pessoa ficasse o dia inteiro e tu ali parado esperando? Pois esse tempo razoável é de cada um, né? É interessante, se tu pede para alguém fazer uma obra e a obra fica pronta em 30 dias e tu gastou uma fortuna, a pessoa, eu trabalho só 30 dias, né? Eu gastei essa fortuna. Então tu queria o quê? Que a pessoa levasse um ano para fazer uma coisa que ela pode fazer em 30 dias? Porque ela aprendeu a tornar as coisas mais fáceis?
né? Então, a gente ainda tem muitos paradigmas, né? São poucas gerações, né? Então, tem uma geração aí que a gente tem que quebrar, né? Que é a geração do trabalho manual, que não está muito longe ainda, né? E também entender essa gestão da qualidade de vida, que para fazer as coisas funcionarem, né? E valorizar a tarefa e não só o suor, né? Valorizar a pessoa que... Na verdade, tá tudo mudando mesmo, né, Rafael? E é algo assim, a gente tem muito pano para manga, como você diz, né? A gente tem muita conversa ainda. E aí tu vai estar com a gente aqui algumas vezes, né? Nesse podcast, e eu gostaria muito, assim, de aprofundar algumas coisas realmente sobre tudo isso que tu tá trazendo, mas principalmente sobre essa preocupação que agora o Ministério Público trouxe de dar essa ênfase maior para os riscos psicossociais dentro da NR1. Sim, o tempo está passando muito rápido. Tá. Então, assim, as empresas que não estão levando muito a sério, elas têm que ter muito cuidado, porque para implementar não é uma coisa tão rápida, porque tem todo um estudo que precisa ser feito dentro da empresa, com todos os funcionários, dentro dos departamentos. E aí até a gente ter a noção do que vai colocar dentro daquela empresa, o que é mais viável, o que vai dar, vai assim, proporcionar algo bom, né, para aquela empresa. Isso demanda um certo tempo. E aí tu também, como dentro da área trabalhista, eu gostaria que tu trouxesse num outro momento, Sim. o que vai ser essa questão das multas em cada área, em cada situação. Se tu tiver, já está convidado para a gente trazer isso, porque é importante. Eu tenho conversado com alguns empresários e alguns não estão muito preocupados, né? Só que isso vai pegar forte. E falta poucos meses. Não, tem que adotar procedimentos, tem que, né, fazer vários sistemas de monitoramento, justamente para não ter essa surpresa. Para não ter essa surpresa, porque depois quando vinha ali caneteado, não tem. Aí não tem que fazer, é passado, né? Não tem, deu, né? Já foi dado um ano aí para se adequarem. Rafael, quero te agradecer. Maravilhoso a tua presença. Eu fico muito feliz de a gente poder contar agora contigo aqui, trazendo essas informações que são valiosas para todo mundo, né? Eu sempre acho que o direito, ele faz parte da nossa sociedade. Então, às vezes tem coisas que a gente não sabe, é leigo. E muitas vezes as pessoas acabam pecando por não saber. Então, agora temos também o Rafael Caran, que trabalha na área trabalhista, trabalha também na área da saúde, né? Faz trabalhos voluntários. Vamos falar sobre isso também num outro momento. E também agora tu estás com um cargo lá, né, Rafael, na OAB, que eu sou membro da Comissão de Direito à Saúde, né, na OAB-RS. Né? A gente ali tem uns encontros, né? É uma comissão justamente para estudar sobre isso. Hoje está se focando bastante na inteligência artificial na área da saúde, né? Esse sistema de dados. Então, hoje o foco aí é no avanço das tecnologias na área da saúde, para o bem-estar social e bem-estar da saúde, né? Maravilhoso, show. Então, mais uma vez, gratidão pela tua presença e nós vamos conversar muitas outras vezes. Certo. E a gente vai agora, pessoal, para os nossos apoiadores, que são muito importantes aqui para nós, né? E a gente tá com ICF Construtora em Guaíba, ela que é uma empresa que está fazendo a transformação na construção civil. E olha, eles estão com um projeto inovador, que são turmas voltadas para as mulheres que estão trabalhando na construção civil. Ou seja, elas fizeram, têm a possibilidade de fazer suas próprias casas e tornar isso uma profissão, fazendo esse trabalho de construção da sua própria casa e possibilitando para outras pessoas, né? Imagina tu ter a tua casa construída por mulheres. Mulheres são muito detalhistas, então acho que vai ser um mercado muito bom aí. E quem quiser maiores informações, por favor, entra lá em contato através do telefone 51 9971 63677 ou pelo Instagram, @ICF Construtora _Guaíba. Vai lá, ICF Construtora Guaíba.
Temos também a Movicine, que é aquele novo cinema no Shopping Lindóia, lá na CIS Brasil 3522. Estão com programações maravilhosas, né, oferecendo uma programação, filmes muito legais. Então, quem quiser saber mais sobre essa programação na Movicine, no Lindóia Shopping, por favor, pelo site www.movicine.com.br. Temos também a Cooperativa Paulo Freire, que está atuando desde 2014, e eles fazem a coleta e o destino correto dos eletroeletrônicos. Muitas vezes a gente tem aqueles eletroeletrônicos lá estragados, ou já não está mais funcionando como tu gostaria, tu já quer um novo, e está lá no cantinho guardado, e tu não sabe como tu vai descartar. Chama lá a Cooperativa Paulo Freire, e eles vão buscar o teu material. E eles também estão com uma parceria com a iGreen Energy, que fala de energia solar. E se tu fizer essa parceria com eles, ainda tem a possibilidade do desconto de até 20% na tua conta de luz, além de tu contribuir para um planeta mais saudável e sustentável. Então, entra lá em contato através do telefone 51 984 856773 ou pelo Instagram, Coop Paulo Freire. Pessoal, então, vamos agradecendo aqui o dia de hoje. Quero mais uma vez parabenizar os advogados, hoje é Dia dos Advogados. Mais uma vez, parabéns, Rafael. Muito obrigado. Parabéns a Cássia, que está provavelmente nos assistindo. Quero também parabenizar a todos os outros advogados que são extremamente importantes, inclusive a minha advogada, que é a Caroline Castro. Muito obrigada e até a próxima. E já se inscrevam no canal, e se quiserem algum assunto mais pertinente, manda sugestão para nós aí. Até a próxima, pessoal.